Fala, corretores! Está começando o seu podcast, mais um episódio do Corretor em Foco. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, Adalto. Muito boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo, um corretor grande amigo meu. Obrigado pela presença, obrigado por estar aqui. Fala um pouquinho aí da sua carreira, como que você começou na corretagem, o que te trouxe até esse mercado, que é muito dinâmico. Se eu for falar da minha vida, como eu comecei e tudo mais, você pode preparar o lenço. Prepara o lenço. Né? Mas todo corretor é assim, é difícil mesmo. Começa complicado. Na verdade, eu tive uma época na minha vida que eu bati em porta aqui, bati em porta lá, bati em porta acolá. Mas eu tinha um primo que tinha uma imobiliária, aliás, ele tinha imobiliária, advocacia, tinha uma construtora e tudo mais. O que eu fiz? Eu queria mudar o meu padrão e direcionar uma profissão na minha vida, eu fui até ele pedir essa oportunidade. Na verdade, está acontecendo um negócio muito engraçado, porque o meu primo, embora ele tivesse tudo isso de empresas, ele não acreditava muito nos parentes. Uhum. Ele não acreditava nos parentes. Então eu fui até ele, humildemente, falei, olha, eu queria ser corretor, eu queria isso, eu queria aquilo. Aí ele, no alto das empresas dele, ele falou assim, olha, você pode fazer o seguinte, você vai lá até a minha imobiliária e fala com o meu gerente, que era o Fabri, tá? Mas nesse meio inteirinho, como a empresa ficava na mesma avenida, nesse meio inteirinho, até eu chegar até o escritório, ele ligou pro gerente dele e falou, olha, tá aí um corretor aí, ele é primo meu, tá? Uhum. Ele tá querendo aprender, tarará. Mas é assim, deve ser mais um desses da família que não tá muito aí com as coisas, não. Eu falei, ótimo. Eu não sabia. É só um bico, né? Só um bico. Acha que ser corretor é fácil. É só ganhar dinheiro e não precisa trabalhar. Ótimo. Cheguei lá, eu conheci uma das pessoas que mais me ajudou na vida como corretor. O Fabri. Eu tenho uma mania de, assim, eu conheço alguém dentro de uma profissão, o que eu faço? Eu colo nessa pessoa e tento extrair o maior conhecimento possível dentro da minha área. Eu me lembro como se fosse hoje. O Fábio me chamou e falou assim, você quer realmente ser corretor? Eu falei assim, é o que eu mais quero. Teve uma pessoa que fez isso comigo também. Tá na minha frente. Tá na minha frente. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, então nós vamos sair agora para trabalhar. Você vai aprender a colocar placa. Você vai aprender a subir e colocar a placa nos lugares. Você vai aprender a bater palma na casa dos outros e perguntar quem que é o dono da casa do lado. Eu sempre trabalhei muito com imóvel de terceiro. Sim. Tá? Sempre trabalhei muito com imóvel de terceiro. E nessa época eu me apaixonei pela locação. E praticamente dediquei a minha vida toda pro lado da locação. Inclusive, Adalto, foi isso que é o engraçado, né? Eu te trouxe aqui justamente por você ser especialista em locação. Que eu já até costumo falar algumas vezes que a corretagem tem uma dinâmica muito grande. Você fala, você é corretor, mas tem corretor de terceiros, tem corretor de locação, tem corretor de lançamento, tem corretor de loteamento, né? Tem o pessoal da administração que às vezes também trabalha com corretagem. Então tem um mundo a ser seguido, né? Você é corretor, mas qual segmento, né? E a locação, quando eu cheguei na imobiliária, a locação ninguém via assim como uma fonte de renda. O pessoal vê a locação como enquanto você não vende, um bico. Enquanto você não vende, faz uma ligazinha, aluga um de 1.000, aluga um de 800, que vai ser o que vai te trazer um pouquinho, um quebra-galho para você ter um sucesso. E não é isso. Conheço parte da sua história e assim, a locação, para quem leva a sério, também é um ramo muito bom, né? Eu, por exemplo, trabalho só tirando as pessoas do aluguel. E você quer que as pessoas aluguem? Mas aí você não tem só a locação como se repente, se você começa a trabalhar com galpões, uma locação de um galpão é praticamente uma venda. É uma venda. Ponto comercial é que assim,
E quando você faz locação, tem as ramificações, né? Tem isso ainda. Então, às vezes é residencial, é comercial, é galpão, que aí também você tem que ter parte técnica, você tem que conhecer um pouquinho mais, muito né? Porque técnica. Galpão e casa não quer dizer, não tem nada a ver. Aliás, lembrou um negócio engraçado. Eu, logo quando eu era novo e tava correndo, e com aquele âmbito de... ligou um cliente na imobiliária e ele perguntou para todos os corretores lá, eu queria alugar um galpão. E eu, novão, né? Opa. Não, ninguém queria atender o cliente. Aí eu peguei e... Não, deixa que eu atendo. Novo, né? Agora... Aí eu atendi. Mas é bom essa coragem às vezes, né? Aí eu atendi. Ele falou, olha, tem cabine primária o galpão? O que é cabine primária? É do tem cabine segurança? secundária? É do segurança, você? O piso lá é compactado para quantos quilos? Qual o pé direito? Eu fiquei assim... O cliente me falou assim, dá para você passar para um corretor que eu não quero perder tempo? Para mim isso foi uma lição. O que eu fiz? Fiquei pelo menos 3 meses acompanhando algumas construções da construtora do meu primo para aprender a parte técnica de um galpão. Tanto é que depois disso eu me especializei. Quando alguém ligava falando de galpão, ninguém atendia. É com Adalto. É galpão. É com Adalto. Já direcionaram para isso. E assim, eu dentro dessa empresa, eu acho que pelo menos uns 8 meses dentro dessa empresa, eu montei um esquema de trabalho. Porque assim, eu acho assim que por mais que você entre numa profissão, você vê como as pessoas trabalham, aonde você pode tirar o melhor. E eu sempre coloco assim, se tiver alguém de cabelinho grisalho, escuta, cola, encosta nessa pessoa que você só tem a aprender. Aliás, foi lá que eu aprendi, né? Que corretor, assim, não é assalariado. Então, o que acontece? Muitas vezes você tá cheio do dinheiro, mas tem vezes que você não tem dinheiro. Você pegar já na primeira comissão, vou pagar a rodada, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Agora pronto, tô cheio de... Porque tem os momentos bons da corretagem. Esse corretor, ele me falou o seguinte, era até um gerente. Ele falou assim, passando a mão naquele cabelinho branco dele, falou assim, olha, tem as vacas magras e as vacas gordas. Exatamente. Nas vacas gordas, segura, porque nas vacas magras você vai precisar. Então, assim, na minha vida tem muito isso mesmo, nas vacas gordas, segura. E isso nunca me fez falta. Outra coisa, eu tive uma visita uma vez na imobiliária de um corretor que na época era da Camargo Correia, era ali na subida da Pio 11, era uma imobiliária muito grande e tal. E lá eles tinham mania de premiar os corretores. E o corretor que era número um da imobiliária, ele visitou a gente lá, mas porque ele tinha um amigo lá, então ele foi fazer a visita. Aí eu falei assim, mas eu preciso tirar alguma coisa, extrair alguma coisa dele. Aí eu cheguei para ele assim, como é que eu faço para ser o corretor número 1 da minha empresa? Ele pegou, foi muito sábia a resposta dele, acho que você já conhece essa resposta. Ele foi comigo até a janela da imobiliária, abriu assim e falou, olha lá fora, vê lá fora quanto 6% está lá fora e você está aqui sentado aqui dentro. Esse, para mim, foi uma mudança de água, foi uma mudança de pensamento. Seu escritório é na rua, né? O meu escritório é na rua. Porque eu preciso estar pescando na rua. A rua é meu aquário. É o irmão do irmão, e como o gerente me falou, fala para todo mundo que você é corretor, porque sempre o meu irmão está precisando de uma casa, o meu tio tem uma casa, o primo de não sei quem isso tem uma casa. É uma pura verdade. Eu falo isso aí, Adalto, porque tem uma corretora, eu sempre uso ela como exemplo, porque assim, ela é hoje campeã de vendas, uma das primeiras de venda, vende muito, todo mês 4, 5 por mês. E ela, uma vez ela assinou num domingo 4 contratos. Eu cheguei para ela, eu era gerente dela. Cheguei e falei, mas o que você faz para assinar tudo isso de contrato? Onde que você arruma esses clientes? Ela falou, cada um é de um jeito. Mas esse que eu assinei agora, e ela contou justamente isso. Eu cheguei para fazer meu cabelo, no salão de beleza, cheguei lá, tinha 6 meninas lá, e eu falei, para tudo. Todo mundo desligou, secador, essas coisas, não parou, porque tomou um susto, né? Do nada ela chegou, falou assim, escuta aqui, ó.
eu sou corretora de imóveis. Se você estiver morando de aluguel e quiser uma oportunidade, eu tenho essa oportunidade. De lá ela tirou uma venda. Então, assim, aonde você vai, que assim, corretor às vezes tem vergonha de falar que é corretor, né? Se não for aquele corretor que já é bem sucedido, que tá já numa... que já se definiu na profissão. Ah, não, o que você faz? Tô trabalhando, vendendo casa. Então, às vezes, tem gente que tem esse certo receio. E é isso mesmo, você tem que falar. Eu sou corretor de imóveis. Porque senão, você vai ver seu primo, seu vizinho, comprando com outra pessoa. E aí você não tem o que fazer. É bem por aí. Aí você não tem... vai, mas tá com outro agora. Você tem que... É seu network. Não pode mais desprivilegiar o trabalho do colega. É seu network. Tô aqui. Se você precisar, eu tenho. Aliás, até acontece muito isso comigo, porque assim, eu vou no mercado, eu chego no mercado, encontro com um, fala aqui, é assim... Você tá trabalhando de corretor ainda? Tô. Pô, porque minha tia tá precisando, porque meu primo... Porque um amigo... Sempre quando você falar que é corretor... Alguém vai ter alguma coisa para te falar. É um primo, uma tia, irmão do irmão, um primo do irmão. Ou uma casa para alugar, uma casa para vender. Exatamente. Sempre tem. Exatamente. De fato, se você fizer essa... o pessoal saber, se identificar. Ou às vezes também alguém chega e pergunta, você conhece um corretor? Conheço. Tal pessoa. E a pessoa tem isso, você como uma referência de corretor, né? Que é uma coisa interessante, que às vezes tem muitos corretores, e às vezes você nem sabia que o cara era corretor, você é corretor também, e acontece muito isso. Então é uma coisa que às vezes você tem que deixar muito claro também, e é lógico, agora é sua empresa, né? Eu falo que corretor tem a empresa, né? Tem que ter a sua empresa, a partir do momento que você falou assim, ó, você corretor de imóveis, você tem que ter a sua empresa. Inclusive, vou deixar um recado para você que está nos assistindo, que ou já é corretor e está sem empresa para trabalhar, sou superintendente na Direções, uma das maiores empresas do Brasil, Top Imobiliário 2023. Temos várias oportunidades para você mudar de vida com mais de 30 empreendimentos em lançamento. E você que ainda não sabe, não conhece nada da profissão e quer aprender, eu tenho 10 bolsas de TTI para você começar a iniciar nessa profissão, te ajudando tanto em treinamento, quanto na parte de estágio, cresce, toda essa parte de capacitação nós fazemos para você também. Então entre em contato no Instagram, Aldevino Super Direções, e nós vamos te ensinar como se tornar um corretor de imóveis. Uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui, por mais que tenham, eu vou falar para você que nunca trabalhou de corretor nem nada, quando você começar a trabalhar de corretor, ouça bastante e faça o seu esquema de trabalho. O seu esquema de trabalho. Não interessa que o fulano trabalhe assim, Beltrano trabalhe assim. Faça aquilo que você sinta prazer em fazer. Porque se você não tem prazer na profissão, se torna pesada. Exato. Não tem. Você fala, vou trabalhar, né? Você vai trabalhar, mas não trabalha em paz com você mesmo, né? E assim, o que eu costumo falar também é que eu falo muito de plantão, porque convivo no plantão, mas seja plantão, seja imobiliário, escritório, quando trabalha em ambientes assim, existe também aquela coisa, você cria amizade muito fácil, né? Todo mundo junto. Então, se você não colocar uma regra de ligação, se você não colocar uma regra de fazer as coisas acontecerem, você acaba sendo minado, né? Pelas conversas. Um tá conversando um pouquinho, vou conversar aqui, vou bater um papo, vou tomar um café, aí daqui a pouco vem outro, não, beleza, vamos ali. E quando você vê, vou almoçar, o dia passou e você não produziu. E isso, assim, acho que o planejamento, eu sempre costumo dizer isso, mas eu bato muito forte nessa questão. O planejamento do que eu vou fazer, aonde que eu vou, qual que é o meu cronograma, tem que estar muito claro na cabeça do corretor, porque assim, o dia vai embora. Trabalhar de corretor tem que ser prazeroso, porque se você começa a fazer uma coisa contra a tua vontade, se torna uma coisa pesada e logicamente você vai desistir, porque você começa a acontecer as coisas erradas, você não vê nada fluir, então assim, direção. Direção. É isso aí, direções. Direções. É isso aí. Aconteceu alguma coisa assim na sua vida engraçada nesse meio aí que você lembra? Ixi, aconteceram várias coisas. Tem alguma que você lembra assim de bate e pronto? Tem sim. Como o corretor aqui gosta muito de falar... Imagina, corretor nem fala direito. Né? Eu fui num prédio e quando eu entrei no prédio, eu estava com a chave na mão
e conversando com os clientes. Aí quando nós entramos, saíram algumas pessoas do elevador e nós entramos. Aí conversa vai, conversa vem. Eu não lembro se eu apertei o andar ou não. Continuamos conversando, a porta abriu. Quando a porta abriu, como a porta do elevador era na frente do apartamento que eu ia, o que eu fiz? Conversando com o pessoal, eu fui lá e abri a porta. Tô lá, tá tentando abrir. Quando eu tento abrir a porta, eu escuto a porta de dentro, assim, abrir rápido assim. Aí apareceu uma senhora de bob assim na cabeça. O que você quer aqui? O que você quer aqui? Aí eu olhei pra cima, eu tava no andar errado. Aí não tem que fazer. Não, desculpa. Mas assim, eu acho e que os clientes? Uns 2 andares assim. Desculpa, tô no andar errado, Mas foi uma situação engraçada. Situação engraçada. Então, outra coisa que aconteceu é que tinha dentro da imobiliária tem muito isso de captação do imóvel de um corretor e você... Ou locar ou vender isso. Vai alocar. Então você tem a alocação e tem a captação. E eu tava numa empresa grande, era uma mansão enorme. Como a captação não era minha, eu fui na casa, mas eu fui só na parte de baixo. Como os clientes chegaram no horário, eu não cheguei a subir. Aí o que aconteceu? Eu peguei, mostrei a parte de baixo, tal. Quando eu subi no segundo andar, sabe quando a polícia faz aquele desenho no chão assim, ó, do corpo, assim? Aí não tem o que fazer, né? Eu não sabia nem o que falar, tava aquele desenho assim no corpo lá. A casa é segura, tranquila. É uma casa de família. Morreu ninguém aqui, porque os clientes perguntam muito isso. Morreu alguém aqui nessa casa? Por que tá vendendo essa casa? E aí, quando eu cheguei na imobiliária que eu falei isso, nossa, estava pra tudo quanto é lado. Que tava lá a marca do corpo lá no chão, tava o corpo estendido no chão. Ainda tem que fazer, né? Foi muito engraçado essa daí também. Essa daí foi engraçada. E tem bastante coisa assim. Quanto tempo mais ou menos tá na profissão já, Adalto? Eu acho que já 89. Eu comecei em 89. 89, então já faz uns 30 e um pouquinho. Faz uns 36. Por aí. 34, 36 Isso porque assim, eu comecei lá, naquela época, e assim, eu vou dizer pra você, eu só aprendi. E sempre locação? Sempre locação. Eu trabalhei com vendas, mas não é uma coisa que me atrai. Não é uma coisa que me atrai. Eu gosto de locação. E assim, tem uma certa época que eu trabalhei numa imobiliária grande, e lá eu só trabalhei galpão. Lá eu gosto também. Ponto comercial, galpão, eu gosto. Porque quando você tem a técnica é fácil de você conversar com um empresário. Porque um empresário é um cliente diferenciado. Que ele chega lá, ele quer saber espaço, ele quer saber se tem condição elétrica para ele entrar, se tem altura para as carretas entrarem. Sim. E se tem o piso que comporta os pesos. Então, assim, é fácil de trabalhar. Se bem que, assim, isso é de escolha, né? Porque tem muita gente que não gosta de entrar num galpão. Um galpão vazio, tem corretor que tem medo. Às vezes tem galpão, tem corretor que tem medo. Ou às vezes tá vazio, às vezes tem coisa antiga, tem corretor que tem medo de entrar em galpão fechado. É mesmo? Tem medo de entrar no galpão fechado. Aí prefere não trabalhar isso daí. Eu já tive vários casos assim. Dá pra você ir lá comigo? Mas por quê? Porque eu tenho medo de ir lá, porque uma coisa é você entrar num galpão que tem, sei lá, 800 metros quadrados. Outra coisa é você entrar num galpão que tem 10 mil metros quadrados. Exato. É rato, é morcego. Existe alguma coisa. Tem corretor que tem medo. E eu gosto de trabalhar isso. Eu gosto de trabalhar, gosto de fazer toda a parte de fotográfica. Que é uma coisa também que hoje não tem esse problema. Mas sempre foi um problema a parte de divulgação. Hoje ainda tem alguns que ainda leva a captação, liga pro proprietário, alguma coisa assim, manda as fotos, né? Mas hoje isso aí já deu uma mudada, porque celular, tecnologia, mas era uma coisa que eu lembro que quando nós trabalhamos junto, que era um grande diferencial, que era a questão de fotografia, de divulgação, que muitas vezes as pessoas falham também. Tipo, vou pegar o negócio aqui meio que mastigado, né? Vou fazer isso daí, manda as fotos, então tira a foto de qualquer jeito, não ajeita a casa, não dá uma, né? Pra você de fato divulgar aquela foto. É complicado. Isso assim, eu lembro que era um trabalho que você sempre, mesmo
na época que ainda não tinha esses celulares de geração que a gente fala assim, não que eu seja tão velho assim, mas assim, tá falando há 10, 12 anos atrás, a gente eu tô falando de 36 anos, quando você tem mesmo? Quando você tem mesmo? Deixa em off, né? Porque senão vão fazer conta de quando eu comecei na Conectar. Aí também vão fazer conta de idade. Aí não dá. Eu sou jovem. Então, assim, quando a gente começou, tinha aquela questão de descarregar foto, imprimir foto para deixar no mural da imobiliária. Hoje não tem mais isso. Mas a questão de divulgação, da pessoa chegar e olhar uma foto diferente, olhar aquele anúncio. Às vezes você tem o mesmo anúncio com 3 fotos. E aí tem um que, vai ter mais anúncio, vai ter mais divulgação, vai entrar o cliente específico, porque você valorizou a foto, você valorizou qualidade, né? A qualidade ao trabalho. Do trabalho, porque o trabalho em si é o começo, meio e fim. Não é só você pegar, manda as fotos, então eu vou lá, tiro umas fotos de qualquer jeito. Ou vou lá, faço alguma coisa assim, uma coisa amadora. Se você fizer uma coisa amadora, você vai ter um trabalho, um cliente meio que amador também. Você quer um cliente bom, você tem que ir atrás. Então, seja num decorado, falando pro pessoal de lançamento, seja numa casa pro pessoal de pronto, sempre essa questão, a qualidade de foto, o ângulo da foto, você consegue captar o espaço maior, se naquele momento ali você viu que a foto não ficou legal. Eu sempre costumo, isso aí eu peguei assim um tempo com uma pessoa que falou para mim, quando você olhar a foto, pergunta para você compraria? Você compraria essa foto, esse imóvel por essa foto? Que às vezes a gente tira a foto, ficou boa, mas não ficou, não é que ele tinha. E a foto ou imóvel começa, eu falo que é apresentação. Tudo é apresentação. E a apresentação não começa só quando você conhece o cliente, quando você vai na casa. A apresentação começa de quando ele vê o seu anúncio, é a forma que você se apresentou para ele através do anúncio. Quando você liga para ele, é a forma que você falou. E se você não conhece também o que você está vendendo, não sei o que é, como que é lá? É 3 dormitórios? É 2 dormitórios? Tem alguma coisa? Tem dispensa? Não tem? E você não saber do que você está vendendo também, isso é muito ruim. Normalmente a gente, vou fazer aqui um anúncio aqui e depois se vier eu vou lá conhecer. Então sempre se especializar no que você está vendendo, no ramo que você está fazendo, a forma que você está fazendo e também se dedicar nisso. Então acho que isso daí é importante. Fala um pouco, o que te levou a fazer isso, assim, a questão de foto, um anúncio diferenciado, o que te levou a fazer isso? Que eu lembro que você tinha muito isso, então você era um cara muito detalhista nessa parte de anúncio, hoje não acompanho muito mais o trabalho, mas sempre foi um diferencial seu nessa questão aí. Eu acho que assim, todo trabalho, por isso que eu falei, tem que ter uma dedicação, tem que ter qualidade de trabalho. Porque se você oferece um produto, é como um prato de um doce ou qualquer coisa, você tira uma foto, só da pessoa olhar, já dá vontade de comer o doce. Então eu acho que eu trabalho o imóvel exatamente assim, porque tem muitos proprietários que falam assim, não, eu já tirei foto, vou te mandar as fotos. Aí vem lá a foto da penteadeira, faz tempo, hein? A foto de lá da televisão, você não tá vendendo a televisão. Uma porta, um armário. E foto de banheiro, é difícil de tirar ainda? De banheiro é complicado. É toalha pendurada, sem contar outras coisas penduradas. Tem também. Tem, entendeu? Então, assim, é dar qualidade ao seu trabalho. Outra coisa também que pega muito, fotos claras. Aquelas fotos escuras que a pessoa não sabe nem que lugar que tá. Que lugar da casa é esse aqui? Aquela foto escura. Não, é clarear a foto, mostrar que é uma casa que bate um sol. Entendeu? Da qualidade. Eu continuo falando. O trabalho seu tem que começar desde a placa, dos anúncios, das fotos e atendimento. É uma sequência de atendimento. Se bem que assim, eu brinco um pouco com esse negócio de atendimento ao cliente, porque assim, eu já trabalhei o público DC e já trabalhei AB. O público AB é um público que é muito mais exigente. É uma locação que você vai ganhar muito, mas é um público que exige muito. A casa é Face Norte? Se você não tiver essa resposta, ele nem vai ver. É verdade. A casa tem... Qual o pé direito da casa? Se você não tem essa resposta, ele nem sai do lugar. Que a pessoa da classe C e D já não vai perguntar essas coisas. Eles não vão por esse lado. Perguntar quantos cômodos. Eles vão perguntar se tem feira perto, se tem aceita mercado. Cachorro, se aceita criança. É por aí. Já vai mais por esse lado.
E assim, eu tive um pouco de problema em trabalhar com classe A. Eu tive um pouco de problema. Porque você viu que eu não sou nenhum loirinho, né? Aham. Então, isso me impedia de fazer muita coisa. Bem, por mais que o pessoal fale por aí que não tem... Que não Então, é. esses dias nós fizemos um episódio aqui falando sobre isso. Ah. Sobre o preconceito, mas eram duas mulheres. E se existia o preconceito ou não. E agora você está me falando também sobre a questão do preconceito, que é uma coisa que ainda pega bastante nessa questão. Só pra você ter uma ideia, uma vez eu fui fazer uma visita numa casa aqui no Pacaembu, e eu saí da imobiliária e falei assim, ó, vai lá na casa do cliente lá, tal, passou um endereço, já tinha passado o meu nome para o cliente. Quando cheguei lá, o cliente me perguntou, acho que umas 6, 7 vezes, eu não vou falar o nome da empresa aqui, mas assim, você é corretor de tal empresa mesmo? Sou. Não, tudo bem, entra. Fui até o quintal. Mas você tem certeza que você é corretor dessa? Imobiliária? Sou. Entra na casa, vira aqui, vira ali, vira ali. Ó, ele falou que ele é corretor de tal lugar. Eu falei assim, pô, não tô entendendo. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar e mostrar minha credencial, meu cartão, para conseguir fazer o trabalho. Conseguir fazer o trabalho. Aí, beleza. Naquela época, uma época que eu tava entrando na empresa, e meu carro não era assim, uma Brastemp, né? Uhum. Era um carrinho mais velhinho. Aí o que aconteceu? Ele era tão desconfiado, eu sempre levo por esse lado, porque se fosse um loirinho de olho azul, ele não ia fazer tudo isso de pergunta. Ele não ia fazer tudo isso de pergunta. Por mais que você tivesse paletó e gravata, porque a empresa lá é assim. Exigia. Você tem que atender o cliente, paletó, gravata. Pode estar o sol que for. Você tem que estar assim. Ótimo. Quando ele saiu no portão, eu tinha um uninho e estava na frente. Ele olhou assim pra rua, olhou e falou assim, ué, você não veio com o carro? Aí eu falei, pô, ele tá de brincadeira, né? Meu carro tá na frente do portão dele. Aí eu falei pra ele assim, não, eu não vim de carro não, hoje eu vim de condução. Aí, mas você vê que é aquela coisa cheia de preconceito, né? Cheia de preconceito. E sem contar que eu fiquei sabendo que enquanto eu estava lá dentro da casa dele, ele pediu para uma pessoa ligar e perguntar mesmo se conferir se você se era corretor. É o Adalto mesmo, ele é assim, é isso mesmo? Pra você ter uma ideia. Ainda dentro desse mesmo assunto, eu trabalhei nessa empresa 8 anos. E assim, o que acontece muito hoje é assim, o cara é engenheiro. Decorador, tarará. Só que ele, naquela região, ele já conhece todo mundo naquela região. Por exemplo, eu trabalhava Perdizes, Genópolis, Pacaembu, aqui a região da Paulista, tá? E trabalhava também em Genópolis. Então, é só alto padrão. Só que essas pessoas, por eles serem engenheiros, eles já têm contato com construtora, com muita empresa. Então, o que eles estão fazendo? Eu vou aposentar? Eu vou ser corretor. Eu conheço todo mundo. Fica muito mais fácil para ele. Ele pegar um prédio... Ele já tem um conhecimento. Ele pegar um prédio que ele fez a planta, ele conhece todo mundo. Uhum. Então fica muito mais fácil para ele trabalhar. E nessa empresa acontecia muito isso. Eu cruzava... Tanto é que tinha, só para você ter uma ideia, tinham 60 corretores dentro dessa empresa. 60 corretores. Tinham 2 negros. Desses 60 corretores, só 2 eram negros. Eu e mais um, só. Mas assim, desses 60 corretores, eu acho que amizade mesmo, eu acho que eu consegui umas 15 pessoas. O resto, teve pessoas que eu nunca nem dei um bom dia. E não adiantava você dar bom dia, porque você ia dar bom dia para a parede. Então era aquele negócio assim, né? Você cruzava com uma pessoa que você já sabia que, né? Aí ela te via assim, via que ia cruzar com você no mesmo corredor. Só você e ela, aí pegava o telefone, começava, até você passar. Você passava, eu não dei bom dia porque eu não vi. Ou senão, vou mostrar aqui, passou. Isso daí você sente na pele. Sim. Então, assim, foi complicado, porque a primeira vez que eu fiz uma venda, que lá era assim, quando você faz uma venda que você ganha mais que todos os corretores, você era presenteado com uma espécie uma espécie de cartão, primeiro corretor do mês tal, na imobiliária, tarará. E eles chamavam você lá e todos tinham que te aplaudir. E você tinha que ficar com o seu carro um mês numa vaga especial do lado do diretor.
Você imagina como foi doloroso para muita pessoa. Você tava com o ninho ainda. E você tava com o ninho. Aliás, foi essa venda que eu passei do ninho. Passei do ninho. Mas aí assim, você parava o ninho do lado do diretor. Nossa, tinha gente que torcia o bico. Que na verdade isso não quer dizer nada, né? A sua capacidade não está vinculado à sua pele, à sua raça, jamais. Não tem nada a ver. E tem um caso que eu lembro bastante, um senhor que chama Abençoado. Ele era superintendente também nas direções. Inclusive ele está na África hoje, mas voltou uma época para o Brasil, então o nome de corretagem dele era Abençoado. E é um super profissional. E ele na época estava coordenando um produto. E o construtor, o cara tá coordenando, vendendo, só que ele veio da África, então o português dele não era um dos melhores, mas era um cara inteligentíssimo. É português de Portugal, né? Não, é um português gringo, né? Porque lá é inglês, então... eu estar muito... então é um inglês gringo mesmo, um português gringo mesmo. Só que assim, um profissional... Sem palavra. E vendendo. Não era um negócio, porque normalmente você troca coordenador quando você não está vendendo. Sim. Mas quando você está vendendo, o negócio flui, não tem essa. E ele, tipo assim, do nada, o dono da incorporadora chegou pro dono da imobiliária e assim, eu quero que troque o cara. O dono da imobiliária falou, mas por quê? Se tá vendendo, eu quero que troque. Você tá produzindo... Não é isso, os clientes não estão entendendo o que eles estão falando. Ele colocou mas assim, existia-se um certo preconceito. Colocou empecilho. Né? E aí colocou isso. Então, assim, ainda existe muito preconceito no visual. E por isso que eu falo assim, a apresentação que eu falo, tipo assim, você estar bem vestido, saber se comportar, não está vinculado à questão de racismo, essas coisas que hoje diminuiu muito, questão de inclusão social. Então hoje você já vê até alguns corretores com uma certa dificuldade já participando, que era uma coisa que não existia muito. Mulheres também você vê bastante hoje comandando em alguns lugares, donas de imobiliária, diretoras, gerente. Hoje em dia tem muito mais isso que não tinha antes. Era mais o homem, era mais, igual você tá falando, às vezes a pessoa que tinha uma aparência melhor, que se destacava, que tinha... E aí a mulher, para ela subir em algum lugar, ela tinha que passar por outras coisas que não era de trabalho. Então existia muito, sim, o preconceito, né? Que ainda atrapalhava. E assim, só que ainda hoje, lógico, tem pessoas que acham que isso te diz alguma coisa de você, mas eu acho que diminuiu muito essa questão de preconceito, assim, de não fechar o negócio, porque, a não ser assim, se você não tiver uma certa postura, ainda eu falo assim, ó, religião é uma coisa que você não coloca na mesa. Futebol, nem futebol, né? Se é corintiano, se é palmeirense, essas coisas, nem isso, porque assim, hoje em dia, até a política, às vezes você vai falar um pouco de economia com o cliente, você pega alguns clientes que quer falar de economia, quer falar de investimento, quer falar, e assim, você também não pode pegar e chegar e falar assim, não, eu só isso, né? Hoje você não pode ter nem essa opinião, porque assim, você pode deixar transparecer algo que você vai perder a venda. Isso eu acho que ainda faz perder a venda. Tipo, se você falar de religião, falar uma gíria na negociação, né? Você até me fez lembrar uma coisa que o Fábio uma vez falou, que ele falou assim, se o cliente for corintiano, você é corintiano desde criancinha. Exatamente. Mas vai comprar? Exatamente. Se o cara falar que é São Paulino, você é São Paulino desde o comecinho. Exatamente. Mas vai comprar? O seu interesse é a venda. Você pode conversar com tudo com o cliente, mas o seu objetivo é vender. Não, você me lembrou também de um assunto que teve um coordenador no Praça da Árvore. Um amigo, acho que você até conhece ele, e ele estava coordenando o Praça da Árvore, uma época aí. Ele trabalha mais com terceiro e tal. Só que assim, você sai de terceiros para lançamento, por mais que seja vender, mas é totalmente diferente. Então, o jeito que você faz a mesa, tudo, né? E aí e foi uma época difícil do produto, não estava encaixando, os clientes não estavam comprando. E um dia eu cheguei, assim, é difícil eu estar assim, mas aquele dia eu estava meio que bravo com algumas coisas, né? E só que nunca fui descontar em ninguém, nunca vou fazer isso. Mas aí ele chegou para mim, né, nessa questão de vender, né?
E falou assim, eu falei, e aí, e esses clientes? Eu peguei a relação de cliente que passou no plantão, falei, e esse cliente aqui? Não, esse cliente veio aqui, expliquei pra ela. A moça super educada, falou comigo, e tá, beleza. E esse daqui? A mesma coisa. Não, apresentei o decorado. A moça amou o decorado. E não sei o quê. A mulher entendeu. Foi super educada. Os três, ele falou isso aí pra mim, que a mulher foi super educada. No quarto, eu falei, não, eu não quero mais a educada, não. Eu quero o cliente de filha da mãe agora. Eu quero o chato. Você vai falar assim, o cara fez 1000 perguntas, o cara me infernizou, o cara falou que não tinha mais. Ele comprou. É esse que eu quero. Esses 5 aqui, tudo educadinho, obrigado, mas não comprou nada. De que vai adiantar esses caras pra mim? Não vai adiantar de nada. Eu preciso do cara filha da mãe. Chegou lá e falou assim, ó, eu perguntei isso e acontece. Tem muito cliente criterioso que pergunta muito, que fala muito. E aí quando aí que entra a parte da profissionalização. O que você está fazendo? Então, assim, hoje, na parte de lançamento, eu preciso entender de contrato, preciso saber o que eu estou falando. Às vezes, e se você não sabe, não responde. Porque você não sabe para quem você está respondendo. Então, assim, e o problema... Outra coisa do Fábio, nunca minta pro cliente. Uhum. Essa mentira, ela vai voltar para você uma hora. Volta. Nunca minta pro cliente. E às vezes volta imediato. Porque nesse empreendimento mesmo que eu tô falando, peguei um cliente super chato. Cliente engenheiro, trouxe o pai, falou de investimento. E o que eu entendia, falei, conversei... E aí, vamos assinar o contrato. Já tinha ido 4 vezes no plantão e não tinha assinado. E aí, fizemos assinar o contrato. Só que assim, a corretora era nova, então ela tem aquele negócio, né? Tudo que o cliente falava, pode fazer isso aqui? Pode fazer aquilo ali? Pode. Pode fazer aquilo ali? Pode. E foi naquela ali, né? Só que assim, tem coisa que não sei se pode, se não pode, vai depender muito... Nem tudo pode. Aí começou naquele ler contrato, pode alterar aqui? Pode alterar aqui? Aí ele fez uma pergunta para mim, falou assim, eu posso pedir para entregar sem o piso? Aí a corretora, pode. Eu falei assim, não pode. Aí ela olhou para minha cara assim, não pode. O piso da cozinha e do banheiro nesse padrão aqui tem que nós estamos falando assim, é um padrão. Um médio padrão para econômico. É um padrão. Se você compra um alto padrão, aí sim, você pode escolher o tipo de vaso sanitário, piso de piso. Tem algumas empresas que têm essa questão. Mas nós estamos falando... A, B, C. Exato. Mas estamos falando assim era médio padrão, mas mais para econômico. Então é aquele piso. Então até vinha lá, tem no contrato, esse piso ou similares. Né? Então assim, vinha já. E aí ele falou assim, eu não quero que entregue com piso na cozinha. Entrega sem? Eu falei, não, entrega. E se eu comprar o meu piso, entrega? Eu falei, não, entrega. E ela falou que podia. Aí ela ficou sem graça, ela falou, não pode. Aí todo mundo parou, mas como não pode? Eu falei, não pode. Você é engenheiro. Você sabe o que eu estou falando. Se eu pego o seu piso, coloco no piso do vizinho do lado. Na hora da obra, ela, não, é isso aqui, pum. A consultora vai assumir essa responsabilidade? Aí o cara olha para mim, gostei do que você está falando, que é verdade mesmo. Eu só queria saber, isso aqui não é problema para mim. Eu falei, então, você é um engenheiro, você sabe que precisa de uma liberação, de uma ART para você fazer essa reforma. Então, assim, às vezes o corretor, se eu falar não, eu vou perder a venda. Se eu falar que não pode, que não dá, eu vou perder a venda, eu vou perder a locação, no seu caso. Não minta pro cliente. Não adianta você mentir, porque uma hora vai dar problema e você não vai ter o que fazer. Vai dar ruim. A hora que tá a venda acontecendo ali, é a hora de você colocar os pingos nos i. Então, é assim, é desse jeito, é daquela forma. Depois, é assim, e eu costumo falar, eu gosto de andar bastante, ando em shopping, e eu gosto de andar de cabeça erguida. Né? Então, aquele negócio de andar se escondendo, peraí, que o cliente passou ali, ixi, aquele ali, aquele não pode me ver, não. E realmente, se você é um corretor mentiroso, você não consegue andar de cabeça em pé. Porque você vai cruzar com uma pessoa, e assim, depois de 30 anos fazendo isso, você cruza toda hora com gente que você alugou. No meu caso aqui, como eu sempre não usei a mentira para alugar ou para vender, é mais fácil encontrar com alguém e falar, tem um amigo que está querendo, passa seu telefone que eu vou passar para ele. Isso acontece direto. Mas sabe como chama isso? Resultado de um trabalho. Exato. Por isso que eu falo, você direcionou a maneira de trabalhar, que hoje o pessoal fala muito, você vai ter o retorno desse trabalho. O pessoal fala hoje que é o orgânico, né? O trabalho orgânico, que é aquele que você não precisa nem pagar para fazer, né? É um trabalho que vem. Na verdade é um network, o pessoal fala.
O network que o network exatamente você tá ali conectado com as pessoas, É. né? Fazendo essa ligação. Mas quando o trabalho vem depois do que você já fez, né? É. Do que você plantou, ele vem de uma outra forma, que aí o pessoal usa, que é o orgânico. É. Então eu acredito assim, que isso sim é onde aí que tá o diferencial do corretor. É você fazer o trabalho de forma correta, Exato. falando o que tem que falar na venda, na locação. Então é chegar e falar assim, ó, é assim, assim, assim. É esse documento que precisa. É esse tipo de imóvel que você está comprando. E aí sim, o cliente, porque se você mostrar para o cliente, nesse momento que você está levando de qualquer jeito as coisas, na hora que o negócio inverter para você, mas quando é conveniente, ele não vai falar nada. Mas depois, na hora... Quantas vezes eu já não vi em venda assim acontecer do cliente na hora da venda, tá conversando, falando, porque na empresa tem um processo de tira dúvidas. Então, as principais dúvidas, as principais cláusulas do contrato tem num papel. Então, ali tá todas as... E cliente também tem essa mania de falar assim, mas o corretor não me falou isso. Exatamente. Essa frase é bem... Mesmo que você tenha falado. Às vezes é falar que não falou. Não, mas o corretor não me falou isso. Mesmo você falando. Imagina você não Aí, falando. dependendo do corretor, você até sabe, mano, impossível esse corretor não ter falado isso. É impossível do jeito que essa pessoa trabalha. Mas se é um que sempre está enroscado em mentira aqui, mentira lá, você vai ter que desmentir como um gerente na sequência de uma venda. Mas assim, se você tem um corretor que sempre trabalha redondinho, quando acontecer isso, o cliente fala assim, o corretor não me falou isso, você sabe com quem você está trabalhando. Fica muito mais fácil de trabalhar assim. Muito mais fácil de trabalhar assim. E já aconteceu algum caso atípico, assim, de você ter falado, você ter avisado, e o cliente fala, não, você não me falou bem isso. Já aconteceu alguma coisa assim com você? Fala, não, você me falou, mas não foi isso. Entendeu? Você não me explicou desse jeito. Porque tem também essas coisas que o cliente, tipo, sei lá, não pode ter cachorro, você fala. Não, é exatamente isso que eu ia falar. O negócio de cachorro já aconteceu comigo, sim. Porque assim, o cliente para alugar a casa, eu tenho um cachorro pequenininho, ele não morde, ele não late, ele só dorme. A hora que ele estiver dentro da casa, você vai conhecer o cachorro, que ela falou que não morde, que não late. E já aconteceu isso, a pessoa falou que o cachorro era assim, e eram 2 casas no mesmo lugar. Aí o inquilino da Casa dos Fundos me mandou uma mensagem assim, ó o cachorro que tá no portão aqui, eu não consigo entrar, porque era o cachorro da casa da frente. Que ela falou que não mordia, não latia. Não, o cachorro é super educado. E isso acontece direto. Isso acontece direto. Uma vez que aconteceu há muito tempo atrás comigo foi gato. Tipo assim, não, você falou que não podia cachorro, mas eu tenho gato. Não tem nada a ver. Agora você me fez lembrar do negócio, agora você me fez lembrar um negócio legal. Faz bastante tempo que aconteceu isso. O cara chegou lá, o cara gente boa, conversava bem e tal, precisava alugar uma casa assim, 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 assim e tal. Aí eu falei assim, só que lá não pode ter cachorro. Ele pode ter gato? Não, também não pode ter gato, nem cachorro nem gato. Beleza. O cara foi lá, alugou, eu acho que eram umas 4 ou 5 casas no mesmo lugar. O cara não me apareceu com uma cobra pendurado no pescoço. Aí deu até polícia. Ninguém queria entrar lá. Que era uma cobruna grandona. Deu maior rolo. Aí eu cheguei e falei assim, mas eu falei que não podia ter animal. Ele falou, não, peraí, você tá mentindo. Você falou que não podia ter cachorro ou gato. Cobra você não falou nada. Deu até polícia. E o cara teve que sair da casa. O cara teve que sair da casa porque ninguém entrava. Ninguém entrava. Ninguém entrava. Vai lá tirar a cobra. Ninguém entrava. Aí chegou lá aquela florestal e deu um maior rolo. Mas ele tinha liberação? E ele falou. Falou isso. Ele tinha liberação. Mas, no meio de... Você pode ter a cobra numa casa que é só sua, mas num lugar que tem um convívio com outras... Não pode. Não dá. Deu maior rolo e ele teve que sair da casa. Mas assim, foi engraçado assim... Não, você não falou que não podia ter cobra. Realmente, isso comigo com gato. Uma vez. Cobra? No começo, quando eu comecei, assim, aluguei uma casa lá em Pirituba. E a casa tava bonitinha, tudo. E a mulher falava, não aceita animal. E aí, só que você tem essa mania, né? Hoje em dia, fala pet, fala, né? Não pode ter pet. Mas antigamente falava assim, cachorro. A gente sempre falava, não pode ter cachorro. Não pode ter cachorro. Era só o cachorro, né? E aí, não pode ter cachorro, mas... Beleza, então tá bom.
Aí a mulher apareceu com 3 gatos na casa. Meu Deus. Mais 3 gatos. Aí começou aquele negócio. Mas você falou que podia ter e tal. Não, era 3 gatos. Então hoje em dia até isso tem que tomar cuidado, né? Como você vai falar, de que forma que você vai. Não pode ter pet. Animal, pet. Animal, às vezes tem pessoa que se ofende também. Né? Não, assim, outra coisa. É complicado esse negócio de animal hoje, porque hoje em dia as pessoas elas tratam melhor um cachorro e um gato do que um outro ser humano. Exato, tem assim, então tem como hoje tem gente que cuida tão bem do gato, do cachorro. Se você falar de uma forma... Não pronto. pode ter. Aí a pessoa fala, mas como? E outra coisa... Se não aceita meu cachorro, não me aceita. Tipo assim, né? Outra coisa assim, também... Que não é culpa nossa, né? A gente só cumpre a exigência. Na sua questão de de estar alugando, se ele aceitar cachorro, for um imóvel que aceita cachorro, gato, alguma coisa, você não vai... Agora, se não aceita criança, por exemplo, tem proprietário... Não sei hoje, mas na época tinha muita gente que não aceitava. Não aceita criança. Não sei se tem muito, se é recorrente isso daí hoje. O problema de pet hoje é que, assim, as pessoas tratam tão bem o animal que, assim, a pessoa que tá com o animal tá errada naquilo. Mas elas nunca vão ver que tá errado. Elas sempre ficam do lado do animal. Você soltou o cachorro aqui, o cachorro mordeu a pessoa lá. Você não tinha que soltar o cachorro. Mas eles vão ficar do lado do cachorro. Entendi. E aí é que dá o problema de você administrar. Porque você tá como administrador. Eu não tô aqui, eu tô vendo os dois lados. Mas as pessoas que têm os animais, elas só veem um lado do animal. Depende muito das pessoas, não tem pessoa que... Mas a maioria, maioria. Que consegue até mediar isso de uma forma melhor. Difícil. Por exemplo, assim, antigamente não poderia ter nem... Era alguns condomínios que aceitavam animal. Então não era todo condomínio que você aceitava. Hoje em dia já é lei. Então você não pode proibir de um condomínio não ter animal, né? Então, assim, hoje deu uma mudada nessa questão e, assim, até a educação mesmo, hoje tem muito adestrador, hoje tem algumas coisas que facilita o bom convívio entre todos. Mas aí, assim, vai muito da pessoa também, do cliente, no caso, se fala, não, eu preciso adestrar meu animal, preciso educar porque eu moro em um lugar, em um ambiente que tem mais pessoas, né? Então, assim, isso aí é muito de cliente para cliente. E aí entra aquilo também que a gente sempre costuma falar, né? No seu caso de locação, quando o cliente vai entrar, é o bonzinho, né? Tem esse negócio também. Cliente para alugar a casa, nossa, é um amor de pessoa. Nossa, dá vontade de abraçar, assim. Passar a mão, que nem um gatinho. Não. Mas depois que ele tá dentro da casa, ele vira um leão. Você colocar a mão, ele arranca a tua mão. Tem isso, Tô pagando! Não, mas isso aí não é só... que você fala da locação, mas não é só da locação, né? Isso aí é em qualquer ramo, por exemplo, você vai na venda também. Né? A hora que... Muitas vezes acontece isso, a questão do quê? De você tá assinando um contrato, aí daqui a pouco... É igual você falou, você combinou tudo, você mostrou tudo, mas aí ele viu uma cláusula que ele não entendeu bem, que ele não se expressou bem, então ali ele já começa, não, mas não foi isso que me falaram. Isso aqui não é o combinado. Então tem muita essa questão de, não, isso aqui não. Por quê? Ele reverte a situação. Muitas vezes, em vez de falar, não entendi, não foi bem assim, não foi o entendido, então às vezes, em vez de ele passar essa informação, não. Às vezes vem também. Só que aí entra, né, a questão do bom profissional. Eu sempre costumo falar em questão do que... quando eu faço uma mesa, eu sempre costumo marcar o cliente na mesa, na negociação de alguma forma. Então, eu faço ali os passos que tem que fazer. Então, quando vai falar de uma taxa de juros, uma taxa que tem de administrativa, tudo isso eu gosto de escrever e de ilustrar. Exato, para não ter dúvida. Você não lembra que eu fiz um papel para você? E se possível, quando eu estava... Hoje não consigo mais acompanhar todas as vendas, todas as negociações. Mas quando eu estava como gerente, que eu fazia a mesa, eu falava para o corretor, leva junto na hora do tire dúvidas. Porque aí não tem o que fazer. A hora que você leva junto ali, abre o papel ali, ele falou isso aqui, tá escrito aqui. Você lembra que eu te falei? O cliente não tem reação nenhuma. Mas se você, tipo assim, acha, não vou falar isso aqui não, que isso aqui é pesado demais pra mim falar. Isso aqui eu não vou falar porque... Tem que falar porque uma hora pode pegar e cair a venda ou a alocação por causa disso que você não falou. Pô, mas isso aqui ninguém me falou. E isso é primordial. Mas porque a casa aqui não pega sol aqui, pô, minha mulher tem problema de asma. E acontece. Assim. Aí, pronto, não tem como. E assim, mesmo que você alugue ou que você venda, depois você vai ter problema. Você vai ter problema, porque
é um empecilho e é forte para quem tá entrando na casa. E você tem que falar. Tem que falar, por mais que você seja... Ah, eu sou São Paulino, eu sou São Paulino, mas você tem que falar tudo. Você não pode esquecer de nada. Ah, eu sou corintiano, nós somos corintianos, mas vai comprar? Mas vai comprar? Mas você tem que falar tudo. Você tem que falar tudo. Você tem que falar tudo para a pessoa. Essa frase ele falava assim: não minta pro cliente. Que ele até falava assim, ó, com a mentira, você vai até aqui. Com a verdade, você vai pro infinito. Porque a verdade vai ser sempre a verdade. E a mentira vai ter sempre uma perninha para um lado, uma perninha para o outro, uma perninha para o outro, e vão te pegar. Vão te pegar. Então, assim, você tem que ser honesto. Na verdade é isso. Você tem que ser honesto com o cliente. As coisas ruins e as coisas boas. Tá certo que a gente fala as coisas ruins, você fala assim, tem um probleminha aqui, né? Mas, né? Agora as coisas boas, olha só, você viu que varanda linda, maravilhosa. É igual quando o cliente vai... Agora a parte ruim tem um probleminha aqui. Exato, mas nada que não possa resolver, né? Nada que não possa resolver. Eu lembro uma vez, lá no Alphaville, aprovou 144 mil a menos no financiamento da moça. E aí a corretora me ligou, desesperada, porque 144 mil pra você readequar isso aí, não tem como. É dinheiro. Aí eu liguei ela me ligou, pelo amor de Deus, Adevino, me ajuda, vai cair a venda e não sei o quê. Aí eu liguei, porque eu tinha feito a mesma no dia do lançamento, liguei pra ela. Falei, ó, aí aquele que você tá falando, né? Você nunca vai passar a notícia, tipo, reprovou, aprovou 140, não. Parabéns, a senhora foi aprovada. Só que não foi satisfatória da forma que a gente achava que seria. Então vamos marcar aqui no plantão, nós tomamos um café, conversa aqui, vê o que dá para fazer, ajusta alguma coisa, muda uma coisinha ou outra para a senhora ficar com a sua unidade, que é promocional, que já está em valor diferente. E ela veio, né? Mas é justamente isso. E a gente conseguiu readequar 144 mil, colocar no fluxo para a mulher pagar. Então, assim, é até histórico. Tipo assim, a pessoa, 144 mil... para colocar nas parcelas mais o financiamento, tipo assim, foi uma coisa difícil. Como você conseguiu, mas assim, que não dê a notícia. Se eu ligo para ela e falo assim, ó, seu crédito foi reprovado, ou então assim, deu 144 mil de diferença. Aí você fala assim, alô? A senhora tá aí ainda? A senhora tá aí ainda? Justamente. Eu me lembro que ele falava assim, existem várias maneiras de você dar uma má notícia pra pessoa. Só que quando você quer dar uma má notícia, mas quer continuar com o cliente, ameniza. Não é bem assim. Não, até porque você não sabe. Razoavelmente. Aparece um carro, aparece um irmão, aparece um cunhado, aparece alguém que tem um dinheiro ali, consegue ajustar. E aí você, às vezes... Só que se você der essa notícia na hora ali pro cliente, sem ser do jeito comercial, aí a pessoa acaba... por isso que eu falo assim, é um papo comercial mesmo. Por isso que eu falo assim, por mais que você fale, eu sou um corretor, mas você sempre vai pro lado do corretor. O que tem para vender? O que tem para comprar? O que tem para alugar? Quem quer alugar? Entendeu? Abraça. Tô no mesmo time, tal. Mas o foco é a venda, é a locação. É isso aí. Bom, o horário já foi embora, já deu tempo. Você vê que passou rápido. Mas nós estamos aqui, obrigado pela sua presença hoje. Antes de terminar, eu quero falar para você, corretor, que quer também contar a sua história, quer tirar suas dúvidas, quer fazer uma participação especial aqui, entra lá no Aldevino Super Direções, no Instagram, e se inscreve para estar aqui também, contando, compartilhando a sua história, falando do seu dia a dia, que é importante. E é justamente isso, é o dia a dia do corretor, é as histórias boas, às vezes não tão boas, e a gente vai aprendendo um com o outro, e é isso, né? Às vezes a troca de experiência te traz conteúdo para uma venda, para uma locação, para uma negociação, seja lá o que for, traz essa experiência que é válida na hora da negociação. Então, muito obrigado. É isso, não há de quê. Obrigado pela participação. Até mais.